E já estamos de volta com o JBN desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. As Pontifícias Obras Missionárias têm a responsabilidade de organizar a campanha missionária realizada sempre no mês de outubro na igreja de todo o Brasil. Mesmo vivendo um tempo diferente em que o mundo passa por uma pandemia que mudou nossas relações, a campanha missionária em 2020 quer ser um sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária. O Papa Francisco disse em novembro de 2013: "Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças." Por isso, evangelizar é sempre correr riscos. Os primeiros apóstolos tiveram que entregar a vida para anunciar o evangelho. A missão da igreja não para, mesmo neste tempo de pandemia. E, portanto, as Pontifícias Obras Missionárias lançaram hoje a campanha missionária 2020 com o tema "Eis-me aqui, envia-me". Essa inspiração bíblica do profeta Isaías, "Eis-me aqui, envia-me", foi escolhida pelo próprio Papa Francisco. O Papa escolheu esse tema de Isaías, do profeta, querendo também focar desta necessidade de uma igreja em saída, uma igreja missionária. Cada pessoa na sua casa, no isolamento social, ela continua missionária. Então o Papa nos convida também, neste tempo, a olhar menos para o espelho, para as nossas necessidades e mais para a janela, olhar para o mundo e ver que a realidade clama, pede por nós ações muito concretas. A campanha missionária é composta de momentos de oração e reflexão em torno da importância do trabalho de evangelização. As Pontifícias Obras Missionárias produzem todo o material para a animação missionária do mês de outubro, que é dedicado às missões. O objetivo realmente é não reduzir o mês missionário a um tema, a um dia, a uma coleta, mas ajudar que as comunidades entrem nesse espírito de formação, de tomar consciência missionária. Eu diria assim, tem dois pilares a campanha missionária. Um pilar é a oração, que a gente, através da novena missionária, que a gente faz a oração em família, mesmo no isolamento social, a gente pode fazer a novena missionária em casa. Conta também com um gesto concreto, uma missão de caridade onde todos os fiéis são convidados a contribuir com ações missionárias assistidas pelas POM. Além da oração, o gesto concreto da coleta missionária no penúltimo final de semana de outubro. A oração e a ajuda material são esses pilares da campanha. Com a coleta missionária, mês de outubro, se cria um fundo internacional de solidariedade. 80% desta coleta não fica no Brasil, ela vai para esse fundo internacional. 20% desta coleta fica no Brasil para o trabalho missionário dos conselhos missionários, das obras pontifícias, a infância e adolescência missionária, a obra da propagação da fé, juventude missionária, famílias missionárias, idosos enfermos missionários e os conselhos missionários de seminaristas. O padre Maurício Jardim explica também como é o funcionamento dos trabalhos desenvolvidos pelas Pontifícias Obras Missionárias. Então, as Pontifícias colaboram com o Papa na solicitude que ele tem por todas as igrejas. Então, esse fundo é administrado com projetos muito concretos, assim, de construção de hospitais, de orfanatos, de formação missionária. Ele socorre às necessidades mais urgentes, mantendo uma coisa que nos dá uma unidade, que é o carisma nosso. O nosso carisma é a oração e a ajuda material. E criar e despertar nas pessoas, despertar nas dioceses, uma consciência missionária universal. Que a missão não é só lá em casa, a missão não é só local, mas a missão é lá com as crianças da China, da Índia, da África. Então, concretamente, as obras pontifícias estão lá ligadas com as paróquias, com as comunidades, ajudando a despertar essa consciência missionária universal. As dioceses de todo o Brasil têm até esta sexta-feira, 29 de maio, para solicitar os materiais da campanha missionária 2020. Os materiais estão sendo todos produzidos aqui na sede das Pontifícias e é enviado para as dioceses no mês de julho. Então nós gostaríamos que até amanhã, sexta-feira, as dioceses pudessem confirmar para nós quantos cartazes desejam, quantos envelopes, quantas novenas, quantos santinhos, e assim a gente vai poder atender às necessidades de todas as dioceses do Brasil para chegar o material com antecedência e preparar a abertura da campanha missionária. Em um
Uma missa no último sábado celebrou o Jubileu de Ouro da Catedral de Brasília. O momento também foi de despedida do cardeal Sérgio da Rocha, que passa a seguir sua missão à frente da Arquidiocese de Salvador, na Bahia. Confira. Este templo imponente e símbolo de nossa arquitetura nacional manifesta mais uma vez que o Brasil é terra de Santa Cruz e que sua mãe é a Senhora Aparecida. A Catedral de Brasília foi consagrada em 12 de outubro de 1968 e foi oficialmente inaugurada pelo cardeal Dom Eugênio Salles em 31 de maio de 1970. O batistério oval foi dedicado em 5 de outubro de 1977 e a catedral foi declarada Monumento Nacional Histórico e Artístico em 15 de julho de 1990. Na sagração de seus 50 anos, a Catedral Metropolitana de Brasília guarda muitos momentos de fé, amor e devoção. Hoje, em mais um aniversário, ela guarda mais um momento marcante da história da Igreja no Brasil. O cardeal Dom Sérgio da Rocha se despede de Brasília para se tornar o novo arcebispo de Salvador e, portanto, primaz do Brasil. A Santa Missa, que celebrou o Jubileu de Ouro da Catedral e a despedida do cardeal Dom Sérgio da Rocha, contou com a presença de vários bispos, entre eles o Núncio Apostólico do Brasil. Um homem que está próximo do povo, em comunhão e unidade com o próprio clero, preocupado com as exigências. Então ele está, vamos dizer, trilhando os caminhos, e esta manifestação nova de confiança vai fortalecer ainda mais o seu desejo de continuar a ser servidores. Dom Giovanni falou também da importância de uma catedral para o povo. Que a catedral, como igreja-mãe, seja um lugar como todas as outras igrejas, onde a gente se sente à vontade de rezar, encontrar a Deus, deixar nas mãos de Deus todas as preocupações e alegrias para que Deus possa recebê-lo. E, ao mesmo tempo, um lugar onde encontra a força para poder enfrentar, fortalecer a própria fé e se empenhar sempre mais numa ação de apostolado e de evangelização. O cardeal Dom Raimundo Damasceno também esteve presente. Queremos rezar e pedir àqueles que estão nos acompanhando que se unam a nós também na oração, agradecendo e louvando a Deus por esta celebração e também pela presença de Dom Sérgio à frente da Arquidiocese por vários anos. E ao mesmo tempo pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que o acompanhe nessa nova missão que o Papa Francisco lhe confiou. Nós estamos na Catedral de Brasília. A Catedral é a igreja-mãe de todas as demais igrejas na Arquidiocese. De modo que nós também estamos felizes por estar celebrando este aniversário da sagração da nossa Catedral aqui em Brasília, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Dom José Aparecido, bispo auxiliar de Brasília, falou da despedida de um amigo. Nós estamos tristes, por um lado, porque nós preferimos não fazer essa celebração de despedida, mas também temos a certeza de que o Dom Sérgio já está levando junto com as malas o coração, porque para ele aquelas palavras de Jesus valem muito. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E como a igreja o chamou, ele vê nisso a vontade de Deus, e nós, com o coração um pouco doído, vamos acompanhá-lo com a nossa oração e dizer a ele que Deus encha de bênçãos o seu ministério na Igreja Soteropolitana, como encheu de graças aqui em Brasília. Esta catedral, a sua beleza... Dom Sérgio fez um apelo para que a Arquidiocese de Brasília continue sendo uma igreja sempre em missão. Eu teria muito a dizer sobre o meu período aqui em Brasília de trabalho, mas eu queria ressaltar, de modo especial, o espírito missionário que procurei estimular sempre mais aqui em Brasília, através de várias iniciativas, dentre as quais as visitas pastorais missionárias, aquelas visitas do bispo, mas acompanhadas também da participação de outros irmãos e irmãs, leigos, leigas, padres, num grande mutirão missionário. Então eu espero que esse espírito missionário continue sempre mais aqui na Arquidiocese, mesmo porque ele deve estar em toda a igreja, mas colhendo os frutos daquilo que procuramos semear nesses anos e fazendo muito mais. Seja cada vez mais a Igreja de Brasília uma igreja missionária. O novo primaz do Brasil também disse como pretende atuar pastoralmente em Salvador. Eu vou para participar da vida dessa família, que é a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Eu vou para conviver
para caminhar juntos, para trabalhar juntos. Então não levo já um plano de ação. O plano de ação é aquele que já está acontecendo em Salvador. Eu vou para participar da história, da vida da igreja em Salvador, respeitando os passos, valorizando as iniciativas pastorais já existentes. Mas é claro que eu vou também para dar minha contribuição. Então, chegando em Salvador, espero, com a graça de Deus e contando com os irmãos que fazem parte daquela igreja querida, dar os passos que forem necessários para a igreja cumprir cada vez melhor a sua missão. Sou profundamente agradecido a Dom Murilo, atual arcebispo, aos bispos auxiliares, ao clero, às religiosas e religiosos, aos diáconos, aos fiéis leigos e leigas que tanto se empenham na vida daquela igreja. Mas espero contar com a oração, com a amizade, com a colaboração de todos. Por isso que eu vou com esperança, com alegria. De uma parte sentindo deixar essa família que é Brasília, mas de outra olhando com esperança e gratidão para essa outra família. Na verdade é a mesma família, a mesma igreja que aqui está em Brasília, que está em Salvador, cada uma com a sua história, cada uma com a sua realidade, mas é a mesma igreja. Então nós louvamos a Deus por isso e eu em especial. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então se cuide e até lá. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. No JBN de hoje, você vai ver que termina nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe. O objetivo, segundo o Ministério da Saúde, é imunizar pelo menos 90% das pessoas de cada grupo. E no nosso comentário de hoje, você vai conferir as regras para fazer o saque do FGTS, que vai ser liberado agora em junho. E nós ainda vamos falar sobre as pontifícias obras missionárias, realizadas sempre no mês de outubro na igreja de todo o Brasil. Mesmo em tempos de isolamento social, a campanha missionária em 2020 quer ser um sinal de esperança. E você vai ver também que nesse tempo de pandemia, a TV Pai Eterno mudou a forma de trabalhar, redobrando os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, 1º de junho. A campanha nacional de vacinação contra a gripe chega ao fim na próxima sexta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 43 milhões de pessoas foram imunizadas contra o vírus influenza desde o dia 23 de março. É sempre importante destacar que a vacina não protege contra a Covid-19, mas sim contra a influenza A, B e H1N1, que causam síndromes respiratórias agudas e síndromes gripais leves. Na última etapa da campanha, os grupos prioritários são os adultos entre 55 e 59 anos, gestantes, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, mulheres no pós-parto de até 45 dias e pessoas com deficiência. Os professores da rede pública e privada também podem tomar a vacina. Basta apresentar o crachá. Os grupos prioritários da primeira e segunda etapa e que ainda não se imunizaram também podem se vacinar. Eles só precisam procurar um dos 41 mil postos de saúde espalhados pelo país. O objetivo, segundo o Ministério da Saúde, é imunizar pelo menos 90% das pessoas de cada grupo. E no comentário de hoje, o advogado Wellington de Bessa fala sobre as regras para o saque do FGTS agora em junho. Acompanhe. O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um fundo formado por depósitos realizados pelos empregadores em contas vinculadas aos empregados. E esse fundo, ele tem como objetivo resguardar o trabalhador em caso de uma dispensa, de uma rescisão imotivada, assim como possibilitar o saque em outras situações de dificuldades desse trabalhador, como a aquisição da casa própria, doenças graves e nos casos também de desastres naturais e situações de calamidade pública,
como essa situação que a gente está vivendo agora. Em razão disso, o governo federal liberou o valor de R$ 1.045 por trabalhador, valor esse que pode ser sacado a partir do dia 15 de junho. Porém, a lei ela não traz essa limitação, o que tem sido discutido hoje na Justiça do Trabalho, onde vários trabalhadores têm pleiteado levantamento do FGTS de valores superiores a esse 1.045. Então hoje nós temos diversas decisões garantindo aos trabalhadores a possibilidade de saque do valor de R$ 6.220 com base em um decreto de 2004 e outras decisões que garantem até mesmo o levantamento integral do valor depositado na conta. Esse valor, além de socorrer o trabalhador nesse momento de crise, pode ainda possibilitar que ele possa investir em outros investimentos que garantam juros mais benéficos para o trabalhador do que aqueles pagos pelo FGTS. Então o trabalhador que quiser pleitear esse valor maior deve buscar um advogado e ingressar com uma ação na justiça para que possa ser liberado esse saque total ou saque parcial da conta. E agora a gente vai fazer um giro para conferir o que é destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. O famoso parque de diversões Prater de Viena comemorou seu fim de semana de abertura, enquanto o governo austríaco continuava a facilitar suas medidas de bloqueio de coronavírus. O parque de diversões, que fica em um espaço verde, começou a receber novamente os visitantes na última sexta-feira. O parque de diversões era uma atração turística movimentada antes da Áustria fechar suas fronteiras devido à pandemia de coronavírus, mas agora se concentra em atender os visitantes locais. A praça em frente à Catedral de Notre Dame reabriu ao público neste domingo, apesar do surto de coronavírus ter atrasado as obras de restauração do local que pegou fogo em abril do ano passado. As chamas destruíram o pináculo e o telhado do prédio de 850 anos. O caminho da praça sofreu poluição por chumbo, o que levou ao fechamento imediato do lugar. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu reconstruir o templo dentro de 5 anos, mas o trabalho até agora tem sido lento. Os atrasos foram causados pelo chumbo tóxico liberado pelo incêndio, tempestades de inverno e depois pela epidemia de Covid-19. E neste domingo, a cápsula SpaceX Dragon, que transportava astronautas da NASA, atracou na Estação Espacial Internacional. É a primeira vez que uma nave tripulada chega à estação desde 2011. A acoplagem aconteceu depois de 19 horas do lançamento da SpaceX pela Flórida. A empresa privada de foguetes do empresário bilionário Elon Musk marcou a primeira vez que veículos espaciais comercialmente desenvolvidos levaram americanos em órbita. Até então, as viagens haviam sido feitas apenas por cápsulas desenvolvidas pela própria NASA. E nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, a TV Pai Eterno mudou a forma de trabalhar, redobrando os cuidados com a equipe com as novas formas de produção e sempre higienizando os equipamentos utilizados durante as gravações. Confira na reportagem. Enquanto a pandemia da Covid-19 levou grande parte dos trabalhadores ao regime de home office, os profissionais de imprensa continuaram nas ruas e nas redações para levar informação aos lares brasileiros. Então, a gente trabalha com evangelização e o nosso público, os associados, os devotos do Divino Pai Eterno, eles anseiam por isso. Eles estão em casa neste momento, aguardando por esse momento de evangelização, de comunhão com Deus. E a gente precisa realmente estar aqui, é claro, tomando todos os cuidados, mas a gente precisa estar aqui para poder levar isso a eles. E é claro que medidas de proteção precisam ser adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus. Aqui na TV Pai Eterno, todos os cuidados estão sendo tomados, desde o álcool em gel espalhado por toda a empresa até a distribuição de máscara para os colaboradores. Tanto na redação de jornalismo quanto na parte de edição aqui de vídeo, a gente tentou isolar o máximo possível as pessoas para ficar cada um em uma sala. Estamos todos usando máscaras, tem álcool gel espalhado por todas as salas para a gente poder sempre manter as mãos higienizadas.
E, além disso, a gente está tomando realmente todos os cuidados de tentar se afastar o máximo possível um do outro, não ter aquele convívio tão próximo que a gente está acostumado a ter. E para preservar a segurança das equipes e dos entrevistados, uma nova estratégia foi adotada para minimizar as gravações externas. Agora, os repórteres usam da videoconferência para preparar as reportagens. Afinal, a palavra da vez é reinventar. Várias plataformas disponibilizam recursos para a gente poder se comunicar com a pessoa por vídeo para fazer essas entrevistas. Então, a gente hoje tem equipamentos aqui que a gente recebe o vídeo da pessoa com o áudio e o repórter fica do lado de cá, às vezes até em casa, e a pessoa fica na casa dela e elas conversam e a gente pode colocar isso na programação. Mas não é só aqui dentro. Nas gravações externas, os profissionais também estão orientados de como proceder para a higienização dos equipamentos. Por exemplo, um dos primeiros objetos que deve ser higienizado é o microfone. A equipe ela já sai para a rua com os equipamentos e junto com esses equipamentos, os produtos que usam para fazer a higienização, principalmente daqueles equipamentos que são compartilhados, como microfones, né? Microfone de mão, microfone lapela. E sempre, independente se o jornalista está usando máscara, né, para fazer a gravação ou não, a equipe está sempre ali, utilizando as suas máscaras de proteção, né? Sempre em pequenos números de pessoas, para evitar aglomeração, para poder ter esse cuidado, né? Para ter esse cuidado e evitando assim o contágio, ao máximo possível. Cuidados imprescindíveis, já que vários profissionais vão entrar em contato com os aparelhos durante o expediente. E com todas as orientações sendo seguidas, todos podem cumprir a missão de evangelizar e informar os devotos, espalhando sempre a boa notícia. Isso tudo para levar a informação e evangelizar os devotos, né, de todo o país aí que acompanha a gente diariamente. E graças a Deus vem dando tudo certo e através das nossas informações o pessoal também estão se protegendo em casa, né, tomando todo o cuidado diante desse momento tão difícil que a gente está passando. É isso aí, a gente sempre trabalhando com cuidado para garantir a segurança de todo mundo e continuar levando o melhor conteúdo para você aí de casa. E Dom Mário Spack, bispo de Paranavaí, no Paraná, teve uma ideia diferente para celebrar Pentecostes neste domingo. Ele convidou os fiéis que participaram da missa com o sistema drive-in, com cada família em seu carro. Acompanhe. Celebramos a vinda do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes, hoje na Catedral de Paranavaí, no formato que nos é permitido ainda hoje, no drive-in, em que as pessoas participam da Santa Missa de dentro dos seus carros. Para isso, nós preparamos o ambiente para fora da catedral, trazendo o altar, o ambão, tudo aquilo que precisa para a celebração da Santa Missa. E no horário marcado, a celebração que foi transmitida também pelas redes sociais, as pessoas foram vindo, estacionando os seus carros com muito cuidado, com muito carinho, todos obedecendo às normas pedidas pelas autoridades da saúde municipal, com poucas pessoas ali em circulação. E a Santa Missa foi um momento muito participado, com muita intensidade, inclusive porque muitas pessoas estavam já há mais de 2 meses sem poderem participar presencialmente da Santa Missa. No final, quando eu perguntei se foi bonito, se valeu a pena, todos levantaram a mão, assim, pela janela do seu carro, manifestando a sua alegria pela vinda do Espírito Santo, pela celebração da Santa Missa e por nos reunirmos como comunidade. Foi um momento que encheu o nosso coração de alegria. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, poder celebrar, né, Pentecostes. Tenho certeza que a misericórdia de Deus vai atender às orações do seu povo. Está me fazendo muita falta o pão da vida, o sangue de Cristo, para fortalecer a minha fé. E agora a gente vai para o intervalo, bem rapidinho, e a seguir nós vamos falar sobre as Pontifícias Obras Missionárias. É já já.